Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro. A gente vai mostrar nessa edição que a Justiça determinou o afastamento da deputada Flor Delis. O governo encaminhou para o Congresso o texto para a privatização da Eletrobras. E o astro do golfe, Tiger Woods, passou por cirurgia depois de sofrer um acidente de carro. Os estados e municípios vão poder comprar vacinas contra a Covid se o governo federal não conseguir cumprir o cronograma de imunização. A decisão foi tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal durante uma reunião virtual. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os imunizantes que forem comprados deverão receber no prazo de 72 horas o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se a Anvisa não cumprir o prazo, estados e municípios poderão importar imunizantes autorizados pelas agências reguladoras da Europa, Estados Unidos, Japão ou China. Para dar razão ao pedido protocolado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o STF lembrou que em 19 de fevereiro do ano passado, o presidente Bolsonaro previa a autorização dos imunizantes avalizados por autoridades estrangeiras. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória com o mesmo sentido. Autoriza a compra de imunizantes pelos estados e municípios se a União não conseguir cumprir os prazos do Plano Nacional de Vacinação. Além disso, o texto aprovado pelos deputados facilita a importação de novos imunizantes e acelera a avaliação da Sputnik da Rússia e da Covaxin da Índia. A Anvisa terá apenas 7 dias para dar o registro emergencial das vacinas. O Brasil registrou ontem a terceira maior média de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Antes, a marca havia sido registrada no dia 25 de julho do ano passado e no dia 14 de fevereiro desse ano. Mesmo com os números, o país registra estabilidade desde o dia 22 de janeiro. Em 24 horas foram registradas mais 1.386 mortes pela Covid-19. O Brasil soma até agora 248.529 óbitos. Também foram confirmados em um único dia, segundo dados do Ministério da Saúde, 62.715 novos diagnósticos. E no total, mais de 10.257.000 brasileiros já foram contaminados. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias registra mais um aumento e está em 1.084 óbitos a cada dia. Já a média móvel de casos está em 47.985 confirmações diárias, o que representa uma pequena queda. Pelo mapa, podemos ver melhor como a pandemia evolui por regiões. 12 estados brasileiros estão com aumento nos registros de mortes: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Outras 10 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. E dessa vez 5 estados estão em queda: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Tocantins. E em todo o mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins, já são 112.184.000 casos de Covid e 2.487.000 pessoas não resistiram às complicações causadas pela doença. A primeira pessoa vacinada na Bahia contra o coronavírus contraiu a doença antes de tomar a segunda dose. Ela foi internada no Instituto Couto Maia, em Salvador, e segundo o último boletim médico, o quadro dela é estável. A enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, de 53 anos, logo após tomar a primeira dose, passou a sentir mal-estar e febre e precisou ser internada para usar um pouco de oxigênio. A médica infectologista Celci Nunes, diretora-geral do Couto Maia, explicou que para a vacinação atingir a eficácia máxima, é preciso que a pessoa tome as 2 doses e respeite a janela imunológica, que é o período que o organismo leva para produzir os anticorpos do imunizante. Segundo ela, ainda não há uma vacina 100% eficaz contra o coronavírus, o que torna possível ser infectado mesmo após receber o imunizante. Por isso, a vacinação em massa é a única forma de conter a pandemia e evitar o aparecimento de variantes mais perigosas. O imunizante tomado pela enfermeira Maria Angélica foi a Coronavac,
desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan. A médica infectologista reforça ainda que cada organismo reage de uma forma e há pessoas que adquirem uma boa proteção ao tomar a primeira dose. Ainda assim, a segunda é necessária. A Anvisa concedeu o registro definitivo da vacina da Pfizer. A vacina é a primeira a obter esse registro, mas ainda não está disponível no país. A agência disse em nota que o imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech teve a segurança, a qualidade e eficácia atestadas pela equipe técnica de servidores da agência. O estado de São Paulo imunizou mais de 1.600.000 pessoas com a primeira dose da vacina. No Rio de Janeiro, o número é de 430.000 imunizados. Minas Gerais aplicou 523.000 doses. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, já foram vacinados mais de 6.116.000 brasileiros, o que equivale a 2,89% da população. Mais de 1.435.000 pessoas receberam a segunda dose do imunizante. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados retomou os trabalhos depois de um ano parado. A pauta começou com 2 casos de grande repercussão. A representação contra a deputada Flor de Lis, acusada de mandar matar o próprio marido, e o caso do deputado Daniel Silveira, preso desde o dia 16 por desacatar membros da Suprema Corte. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados de 2021, um dos assuntos da pauta foi a representação contra o deputado Daniel Silveira. Através de sorteio, foi definida uma lista tríplice de deputados que poderão relatar o caso. Foram sorteados deputada professora Rosa Neide, do PT Mato Grosso, deputado Fernando Rodolfo, do PL Pernambuco, e deputado Luiz Carlos, do PSDB Amapá. Só puderam participar do sorteio os deputados que não fazem parte do partido, bloco partidário ou estado de origem de Daniel Silveira. Entre os 3 nomes, o presidente do Conselho, deputado Juscelino Filho, irá escolher um, a não ser que nenhum dos 3 aceite a missão. Neste caso, um novo sorteio será feito. Assim que for definido o relator, será aberto um prazo de 10 dias para que a defesa do deputado preso se manifeste. Depois é a fase de instrução, onde são apresentadas as provas e testemunhas. Essa etapa pode levar até 40 dias úteis. Depois, o relator tem mais 10 dias para apresentar o relatório aos demais deputados e encaminhar o parecer. A expectativa do presidente do Conselho de Ética, deputado Juscelino Filho, é que os trâmites sejam concluídos em até 2 meses. As punições para o deputado Daniel Silveira podem variar de advertências verbais, por escrito, suspensões ou até a cassação do mandato. Neste caso, a decisão precisa ser referendada pelo plenário da Câmara. Por ora, o Conselho determinou o afastamento do deputado do Conselho de Ética, onde Daniel Silveira era suplente. Declaro de ofício o afastamento do deputado Daniel Silveira de suas funções no Conselho de Ética, com base no artigo 7º do parágrafo 7º do Código de Ética, que estabelece, abre aspas, artigo 7º, parágrafo 7º, a instauração de processo disciplinar no âmbito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em face de um de seus membros, com prova inequívoca da acusação, constitui causa para o seu imediato afastamento da função a ser aplicado de ofício pelo presidente do Conselho, devendo perdurar até a decisão final sobre esse caso. Daniel Silveira está preso desde o dia 16 de fevereiro por determinação do Supremo Tribunal Federal, após publicar um vídeo onde fazia críticas aos ministros da Corte. Para o STF, o deputado extrapolou a liberdade de expressão e ameaçou os ministros. Após a audiência de custódia, onde o deputado foi mantido preso, o plenário da Câmara confirmou a legalidade da prisão em flagrante e manteve a detenção do deputado. Quando teve a oportunidade de apresentar defesa, Daniel Silveira reconheceu ter se excedido e pediu perdão a todo o país pelas críticas acirradas que fez. Mais uma vez eu peço desculpas pela minha fala, reconhecendo e reconheci sempre a importância do Supremo Tribunal Federal. Que o Conselho de Ética não é um conselho inquisitório. Aqui nós vamos assegurar a todos os parlamentares o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Então isso é muito claro. E queria reforçar a fala do Júlio, em seu esforço também, presidente, que o ano passado, por vários dos demais parlamentares, em vários momentos, nós tentamos fazer com que essa comissão andasse, porque nós temos vários casos gravíssimos que a sociedade solicitava uma demanda. Então não foi omissão de nenhum parlamentar que está aqui, nem de Vossa Excelência. O Conselho de Ética esteve desativado durante todo o ano de 2020 por causa da pandemia. Com isso, alguns temas deixaram de ser discutidos e só voltaram à pauta nesta terça-feira. Além da representação contra o deputado Daniel Silveira, preso por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, apologia ao AI-5 e ameaças aos membros do STF, outros 9 itens estavam na pauta. Entre eles, a instauração da representação contra a deputada Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido, pastor Anderson, em junho do ano passado. Recebo a presente representação número 2 de 2021, de autoria da mesa diretora da Câmara dos Deputados, em desfavor da deputada Flor de Lis, PSD do Rio de Janeiro. Instaure-se o processo disciplinar número 22 de 2021, nos termos da resolução número 25 de 2001, modificada pela resolução número 2 de 2011, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o regulamento do Conselho de Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Para relatar a representação contra a deputada Flor de Lis, a lista tríplice sorteada foi deputado Alexandre Leite, do DEM São Paulo, deputado Fábio Chochete, do PSL Santa Catarina e deputado Gilson Marques, do Novo Santa Catarina. Enquanto o Conselho de Ética discutia a instauração da representação contra a deputada Flor de Lis, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento da parlamentar no cargo que ocupa na Câmara dos Deputados. Em até 24 horas, a decisão será encaminhada à Câmara para apreciação e deliberação. Nesta quarta-feira, uma nova reunião no Conselho de Ética está marcada para a leitura de pareceres pendentes desde o ano passado e a apresentação dos relatores dos casos de Flor de Lis e do deputado Daniel Silveira. A deputada federal Flor de Lis foi internada ontem à noite no Hospital Niterói Dor, na região metropolitana do Rio. De acordo com a defesa da parlamentar, a deputada faz uso de medicamentos controlados e teve uma queda de pressão. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. A Prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo, decidiu prorrogar por mais 78 horas as restrições de circulação de pessoas e carros e o fechamento de supermercados. O novo decreto vale até às 6 da manhã do próximo sábado e agora libera o abastecimento em postos de combustíveis de segunda a sábado, das 8 da noite às 6 da tarde, para trabalhadores ou prestadores de serviços, para deslocamento ou execução de atividades permitidas no decreto e também agora está liberado o autoatendimento em bancos. O lockdown começou no domingo e a previsão era de que ele terminasse ontem. A gente vai para o intervalo, na volta tem a previsão do tempo e a gente vai falar também do acidente de carro de Tiger Woods. O astro do golfe passou por uma cirurgia, mas não corre risco de morte. Voltamos já. Estamos de volta às 8h50 no horário de Brasília. O alerta continua. No Acre e em grande parte do norte do país, a previsão é de chuva volumosa. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. A quarta-feira ainda será marcada por tempo instável em parte do país por causa da zona de convergência intertropical e pelo avanço de uma frente fria. A situação é de alerta para chuva forte a qualquer hora em Santa Catarina e no leste do Paraná, inclusive na região de Curitiba, que deve ter chuva forte entre a tarde e a noite. As condições para pancadas de chuva com moderada a forte intensidade também vão aumentar sobre parte do estado de São Paulo, inclusive na região da capital. Por outro lado, o tempo vai ficar firme no Rio de Janeiro, no centro-sul gaúcho e desde o norte capixaba até o interior de Pernambuco. A chuva será passageira e não apresenta risco para temporais entre as regiões de Maceió, Recife, João Pessoa e no Rio Grande do Norte. Por outro lado, o tempo permanece bastante carregado e com várias pancadas de chuva
no extremo norte do Brasil, no sul do Amazonas e do Pará e entre a região de Sinop, no norte de Mato Grosso, até a capital Palmas. Também chove a qualquer hora, mas intercalando várias aberturas de sol na região do Distrito Federal e também sobre Manaus. Em praticamente todas as outras áreas do país, o dia será de sol, com pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Brasília é de 18 graus e faz 23 graus pela manhã na região de São Luís e também sobre Porto Velho. Máxima de 30 graus na região de Belém, faz 32 graus em Salvador e a máxima chega a 36 graus no Rio de Janeiro. O Conselho Nacional de Justiça determinou a aposentadoria compulsória da desembargadora Tânia Garcia, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Num processo administrativo disciplinar, a desembargadora, que estava afastada desde 2018, foi acusada de usar o cargo para interferir e agilizar o cumprimento de um habeas corpus do próprio filho, em 2017. O governo entregou ao Congresso uma medida provisória para a privatização da Eletrobras. O presidente Bolsonaro compareceu acompanhado de ministros. Ao receber a MP, os presidentes do Senado e da Câmara deixaram claro o bom ambiente entre os poderes e afirmaram que o ritmo de votação será acelerado. O texto prevê que o governo mantenha poder de veto sobre decisões da estatal por meio de ações preferenciais. Agora, aguarda-se a aprovação pelo Congresso para se tornar lei em definitivo. A Câmara iniciará com muita rapidez a discussão dessa medida provisória, já com pauta para a próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados. É uma demonstração de um gesto por parte do presidente de respeito ao Congresso Nacional e que nós agradecemos penhoradamente e vamos manter esta relação de cordialidade, de respeito e de independência entre os poderes, que é fundamental para o bem do Brasil. E a nossa agenda de privatização, essa MP não trata disso hoje em dia, mas nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. O Conselho da Petrobras se reuniu ontem para examinar o pedido do governo e autorizou a realização de uma Assembleia Geral para discutir a substituição do atual presidente, Roberto Castelo Branco. Mais cedo ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que o indicado dele para comandar a Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, vai dar uma arrumada na empresa. Um dos maiores golfistas da história, Tiger Woods, passou por cirurgia nas pernas depois de sofrer um acidente de carro em uma rodovia perto de Los Angeles. O americano foi hospitalizado e passou por uma cirurgia nas pernas. Tiger não corre risco de vida. De acordo com Los Angeles Times, Woods estava dirigindo em alta velocidade e perdeu o controle de seu veículo antes de capotar várias vezes. As equipes de resgate tiveram que usar ferramentas especializadas para retirar o Woods do carro. O astro sofreu múltiplas lesões nas pernas. Carlos Gonzalez foi o primeiro oficial a chegar ao local do acidente. Foi uma sorte o Sr. Woods ter conseguido sair dessa com vida. Pelo menos 62 detentos morreram ontem em uma onda de violência em 3 presídios do Equador. Violência nos presídios do Equador. Rebeliões e penitenciárias deixaram mais de 60 mortos. O maior número de vítimas foi registrado na cidade de Cuenca. Em Guayaquil e Latacunga também ocorreram mortes. O presidente equatoriano Lenín Moreno atribuiu os motins a organizações criminosas e afirmou em suas redes sociais: as autoridades estão agindo para retomar o controle das prisões. O sistema prisional abriga cerca de 38 mil pessoas no Equador. A Previdência Social suspendeu por mais 2 meses a obrigação de aposentados e pensionistas fazerem a prova de vida. A medida é exigida para que os pagamentos não sejam suspensos. O governo ampliou para mais 5 milhões de aposentados e pensionistas o projeto piloto que permite fazer essa prova de vida anual por meio de um aplicativo do celular, utilizando o serviço de biometria facial. No momento, o acesso está liberado somente para os segurados que tenham carteira de motorista ou título de eleitor.
Termina hoje o prazo para os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do ProUni comparecerem nas universidades e confirmarem as informações para a matrícula. O ProUni oferece bolsas parciais e integrais para alunos ingressarem em universidades particulares. A NASA divulgou o primeiro vídeo feito por um robô, mostrando também um pouso arriscado numa cratera de Marte. Este é o som de Marte. O áudio foi obtido pelo veículo Perseverance, que pousou semana passada no planeta vermelho. A agência também mostrou o primeiro vídeo do pouso do robô em Marte. No vídeo, é possível ver em detalhes como o veículo realizou a delicada manobra até o pouso. O momento em que o paraquedas abre para a redução de velocidade na atmosfera marciana, o escudo térmico se separando do módulo onde está o robô. Alguns minutos depois, as imagens mostram os retrofoguetes sendo acionados. Cabos são lançados e, por meio deles, o Perseverance desce lentamente até o solo de Marte. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Agora falando de futebol, ontem tivemos 2 jogos pelas oitavas de final da UEFA Champions League e o Bayern de Munique, o atual campeão mundial e da Champions, goleou a Lazio por 4-1 e encaminhou a vaga para a próxima fase da competição. Foi o jogo de ida ainda. O time alemão abriu 3-0 de vantagem já no primeiro tempo e administrou essa vantagem de 3 gols até o final, no jogo disputado no Estádio Olímpico de Roma. Robert Lewandowski marcou um gol na partida e se tornou assim o 3º maior artilheiro da história da Champions League, com 72 gols, atrás apenas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Com a vitória, o Bayern completou 18 jogos de invencibilidade na competição, incluindo as partidas dessa temporada e da anterior. E no outro jogo, o Chelsea venceu o Atlético de Madrid por 1-0. O único gol da partida foi feito pelo francês Giroud. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações às 10 da manhã e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.